Olá, bem-vindo às conversas AM 25 anos. Hoje temos um convidado que está no setor bancário há mais de 50 anos. Entretanto, também navega no setor agrícola e é com ele que vamos falar para recuar um pouco 25 anos da história da economia, da sociedade em Angola. Entretanto, vamos recuar um pouquinho mais porque ele está com mais de meio século, como referi, de atividade profissional. O meu convidado chama-se Fernando Teles, ele é empresário, vamos chamá-lo assim. Entretanto, já esteve durante muito tempo à frente do Banco BIC, que fundou em 2005. Portanto, são mais de 18 anos, estamos a falar em 19 anos de Banco BIC, e se recuarmos um pouquinho mais, esteve também atrás da fundação de um outro banco, que é o Banco de Fomento Angola, certo? Mais de 12 anos no Banco de Fomento. Exatamente. Então, há muita história para nos contar, mas para começar, vamos aqui fazer um recuo ao início da sua atividade. Você começou a atividade profissional aos 14 anos. Como é que isso acontece? Eu comecei a trabalhar em Angola em 1966, depois de vir de Portugal. Trabalhei primeiro 7 meses na Junta Autónoma de Estradas de Angola e em dezembro de 1966 entrei no Banco de Crédito Comercial e Industrial cá em Angola. Com quantos anos veio ao país? Tinha 14 anos de idade, já tinha cá a família, tinha cá os meus irmãos mais velhos e por isso vinha à procura de melhores condições e de continuar a estudar. Estive no Banco de Crédito até ir para a tropa, fui para a tropa em 1973, fiz tropa no Huambo e em Luanda e exerci esses 10 anos quase 10 anos de atividade bancária em Luanda, nesse banco, que era um banco comercial, filial de um banco português e que era um banco de referência em Angola, um banco que já estava na maior parte das províncias de Angola e na altura havia um grande desenvolvimento, o país estava numa situação de guerra, mas a guerra também fez com que muitos empresários viessem a investir, talvez para tentar manter o colonialismo, mas a verdade é que foi o período melhor de desenvolvimento das cidades em Angola. Luanda é uma cidade que foi construída essencialmente na década de 60, início da década de 70. Grande parte das cidades de Angola desenvolveram-se mesmo neste período, entre 1961 até 1975, houve um grande desenvolvimento. Hoje há um grande desenvolvimento também na cidade de Luanda. Na altura era uma cidade pequena, uma cidade com 500 mil habitantes, hoje temos muito mais população, mas foi aí que eu comecei a aprender a trabalhar, comecei a exercer a minha atividade e comecei a ter a minha autonomia e estudei à noite sempre, fiz curso comercial, fiz instituto comercial, fiz gestão de empresas, isso já depois de regressar a Portugal à noite. E hoje, se nós olharmos para os jovens na sua idade, ou na idade que tinha quando começou a atividade profissional, reparamos que há aqui uma espécie de retrocesso da garra e da inclinação dos angolanos e um pouco pelo mundo dos adolescentes e jovens em começar a aprender cedo e, diria, a ser pau para toda a pancada para depois ter capacidade de, portanto, defender, diria, o seu posto e merecer de facto, e receber de facto aquilo que merece. Eu acho que começar a trabalhar cedo não veio mal ao mundo por causa disso. Eu pessoalmente acho que comecei a trabalhar cedo, os bancos em Angola aceitavam os jovens a partir dos 14 anos de idade, a maior parte dos jovens começava trabalhando naquilo que hoje são os computadores, o apoio eram os mecanógrafos que trabalhavam, digitalizavam os números que depois iriam para os grandes computadores que havia, ainda eram os computadores com sistemas perfurados e tal, ainda era o início dos computadores em Angola e também no mundo, mas aquilo que eu acho é que cada vez mais nas cidades há defesa dos jovens no sentido de começarem a trabalhar só quando tiverem maior idade. Eu não acho mal se houver condições económicas para isso, mas não tínhamos ilusões. A maior parte dos jovens a nível da agricultura e da pecuária e a nível das províncias, como não têm capacidade económica, os pais não são ricos, são obrigados a trabalhar mais cedo e toda a gente começa a trabalhar logo começa a ser gente, começa a fazer algumas tarefas e isso
é o normal, é o crescimento, é a vida. Já vamos voltar à agricultura, entretanto, quero recuar um pouquinho mais aos seus 14 anos. O que é que exatamente fazia quando entrou no sistema financeiro a trabalhar? Trabalhava na área das informações, preparava crédito. Mais tarde assumi mesmo a preparação do crédito, sendo nomeado responsável por essa área, ainda antes de ir para a tropa, aos 17 anos. Substituí um colega que teve a infelicidade de ser despedido e eu acabei por o substituir. Foi uma experiência boa, foi uma experiência em que me permitiu conhecer praticamente os empresários principais de Angola. Eu até hoje ainda me lembro dos nomes todos, o nome completo de grande parte dos empresários que faziam transações no banco. Ok. Porque tantas vezes movimentava o nome deles que até hoje ainda tenho o nome de cor. Mas foi uma experiência boa, foi uma experiência em que vi a economia de Angola a crescer, vi o setor do café e do sisal e do algodão com uma grande robustez, vi um secretário de Estado em Angola, que foi das pessoas que eu vi contribuir mais para o desenvolvimento de Angola, que foi Costa Oliveira. Eu recomendo muito que leiam o livro Memórias da África, de Costa Oliveira, porque ele mostra como aliciou os empresários que viviam em Portugal, na chamada metrópole, para virem para Angola. Ou seja, ele chamava-os, aconselhava-os a investir em Angola, dizia-lhes, olha, se vocês não investirem, eu vou aliciar outras pessoas para montar cá uma fábrica e o que vai acontecer é que vocês não vão conseguir exportar para Angola. E nessa altura, Angola cresceu. Angola era um país em onde as pessoas, felizmente, viviam bem. Eu estive em Angola 9 anos sem ir a Portugal. Isso mostra que estava bem em Angola, fazia-se férias a nível interno e o importante é que nós hoje nos recordemos, e os mais velhos recordam-se, que com todos os constrangimentos, com toda uma situação de crescimento do país, foi bom para toda a gente e acho que as pessoas temos que voltar a isso, temos que voltar a ter uma vida boa para toda a gente. Dá para ver que a paixão pela agricultura é antiga, ou seja, trabalhava na banca, mas já percebia que a agricultura era um setor dinâmico, inclusive também dá para perceber que havia uma boa relação entre a agricultura e a banca. Angola, no tempo colonial, vivia essencialmente da agricultura, ou seja, havia o início do petróleo, havia a exploração de diamantes, mas o setor dinâmico era o comércio e, sobretudo, a agricultura e a pecuária. Ou seja, Angola tinha fazendas no país todo e, sobretudo, já veio das décadas anteriores, mas a década de 60 foi uma década de grande desenvolvimento, de grande crescimento do efetivo pecuário, também um grande desenvolvimento da agricultura. Nós, nessa altura, éramos mais desenvolvidos na área agrícola que o Brasil ou que a África do Sul. O petróleo abafou a agricultura? Não, o petróleo veio a posteriori e é mais fácil construir, sobretudo, explorar petróleo num período de guerra. Começava a seguir a 1975, deu-se a independência, mas o país continua em guerra e é mais fácil explorar petróleo no mar e explorar petróleo com o apoio de uma potência como os Estados Unidos, que quer queiramos, quer não, ninguém se atrevia a ir atacar os americanos na área do petróleo. E por isso, até porque havia interesse e há interesses, mas a verdade é que nós éramos um país muito desenvolvido no setor agrícola e pecuário. Eu vi isso e até hoje eu sei onde estavam as principais fazendas de Angola, o que é que produziam, até porque as visitei. Nós fazíamos anualmente, havia um banco que fazia um rally a nível de Angola, que era o Banco Comercial de Angola, que percorria a Angola toda e eu fiz a cronometragem desse rally, pelo menos 2 anos seguidos, que fui convidado pela pessoa que estava na cronometragem do rally, e isso também me permitiu parar nas fazendas, ver melhor. E, pronto, não foi só isso. Eu casei em 1974 e a minha lua de mel incluiu estar 2 dias no Acocungo, estar 2 dias no Uambo, estar 2 dias no Lubango, ir a Moçambique, ir a Porto Alexandre e vir a Benguela mais 2 semanas. Quer dizer, tive um mês fora a passear e a ver como é que o país estava desenvolvido. Ou seja, esteve fora, mas cá dentro, né? Que fora, é uma coisa cá dentro. Que já não existe. Eram as férias que eu acho que muitos angolanos deviam começar a habituar-se a fazer. Para isso nós temos que estar mais desenvolvidos no setor do turismo. Estão muitos investimentos feitos
mas infelizmente a maior parte deles estão a funcionar de uma forma incipiente, de uma forma não ainda normal, sem rentabilidade. Ora, isto tem que ter, os projetos têm que haver continuidade, tem que se promover o turismo lá fora, tem que se autorizar as low costs a voar para Angola. Não é possível nós virmos de Lisboa ou mesmo do Brasil para Angola com preços muito elevados nos transportes, porque quem faz turismo quer gastar o menos possível e ver o máximo de coisas e obter cultura e obter mais informações sobre o país. E para isso, eu acho que o Governo está a procurar incentivar que haja turismo em Angola, mas temos que ter consciência que o turismo só se vai desenvolver se todos nós estivermos virados para o apoio ser um apoio de ponta a ponta, isto é, não se pode pensar que se vai fazer turismo só fazendo hotéis. Os hotéis têm que ter preços que sejam normais e têm que ter viagens que também sejam baratas. O pacote do turista tem que ser algo que permita que a pessoa não pague muito e se sinta realizado e feliz quando acabar e quando regressar ao seu país. E também temos que incentivar o turismo interno. E em que ponto é que decidiu, efetivamente, começar a investir na agricultura? Eu estou a investir na agricultura em Angola quase há 30 anos. Eu cheguei a Angola em 1992, abri o Banco de Fomento em 1993 como líder do banco. Estive 12 anos como administrador delegado do banco. O resto da administração estava em Portugal. Éramos 3 administradores, só eu é que estive em Angola na administração. Já nessa altura, o bichinho pela agricultura fez com que alguém me falou que havia uma fazenda à venda na Huila. Eu fui ver a fazenda e estou lá até hoje, nos campos. Alguns dos governantes que passaram pela Huila, um dos quais o general Cuida Paiama, muitas vezes dizia: pá, a gente não percebia o que é que o Teles ia fazer para todos, de 15 em 15 dias ao sábado para a fazenda na Huila. Mas era o bichinho de tentar fazer coisas, tentar procurar crescer na pecuária. É verdade que Angola, o setor pecuário e o setor agrícola tem sido um parente pobre, mas tem que passar a ser um parente rico, porque foi isso que no tempo colonial nos deu o crescimento e tem que ser isso que nos vai dar a possibilidade de substituir o petróleo. A pergunta que eu iria fazer tem exatamente a ver com isso. O que nos quer dizer é que é errada a frase segundo a qual investir na agricultura é empobrecer romanticamente. Não, eu acho que não. A agricultura, como qualquer atividade, tem que ter gestão. Ou seja, as empresas têm que ter gestão. Tem que ter bons gestores, tem que ter pessoas que não gastem mais do que aquilo que conseguem realizar no dia-a-dia, mas também tem que ser empreendedores, tem que ser pessoas com o objetivo de crescer. Espírito inovativo. Tem que se arriscar alguma coisa. Sim. Mas tem que ser um risco que seja calculado, tem que ser um risco de alguém que vai fazer e também sabe que se não conseguir rentabilidade neste setor, pode ter noutras atividades que ele próprio tenha rentabilidade. Não é fácil ser agricultor. A agricultura obriga a que haja investimento e a maior parte das pessoas não tem esse dinheiro para investir. Nós precisamos de empresas prestadoras de serviço, que é uma coisa que existe em todo o mundo e Angola quase não tem, que é, você precisa de fazer uma produção de milho ou de soja e pode alugar as máquinas e as máquinas vão lá e a um preço que seja bom para toda a gente ganhar dinheiro, vão lá lavrar e depois vão lá colher. Isso em Portugal é assim, no Brasil é assim. As empresas não têm que ter as máquinas todas. E em Angola, infelizmente, quem quer produzir tem que ter tudo. E isso inviabiliza a maior parte das vezes o negócio, inviabiliza a maior parte das vezes a produção. A parte do investimento tem que ver com a banca. Portanto, o senhor está na banca, está na agricultura, tudo se torna menos difícil. A banca tem a ver com a banca, mas também as pessoas podem investir porque têm fundos próprios e não precisam da banca. Há muito angolano... Investiu com fundos próprios? Também investi muito com fundos próprios. Aquilo que ganhei na banca estava em depósitos a prazo e passou para a agricultura. É normal estas coisas. Não, há muito empresário em Angola e há muito cidadão angolano que tem dinheiro nos bancos. Agora, tem que ter conhecimento, como disse, se as pessoas têm medo de arriscar, têm medo de perder o dinheiro, então preferem não arriscar. Mas isso
é mau para o país porque não se criam postos de trabalho, não se melhora o desenvolvimento económico do país e nós o que precisamos é que haja mais gente a produzir, mais produção nacional e não tenho dúvida nenhuma que o meu grupo é um grupo que está no milho, na soja, no sorgo, nos porcos, no arroz, nos bovinos e agora nos frangos também. Estamos em 7 províncias do país, estamos em 7 províncias de Angola. Não vou dizer que estamos a fazer tudo bem, todos os dias estamos a aprender também. Há muita coisa que nós não fazemos, ainda não estamos a fazer como devíamos fazer, mas a verdade é que nós temos experiência essencialmente do Brasil e da Argentina e aquilo que eu vejo é que aquilo que nós hoje fazemos em Angola, as nossas fazendas são iguais às fazendas do Brasil e da Argentina. Esta experiência foi adquirida com base na importação de quadros? Nós temos hoje ainda quadros estrangeiros, não muitos, mas sobretudo brasileiros e portugueses, mas aquilo que eu acho é que o país precisa disso nesta fase. Há jovens angolanos a entrar na agricultura? Nós temos, por exemplo, agrónomos, eu tenho 5 agrónomos angolanos, eu tenho 2 ou 3 indivíduos médicos veterinários angolanos. Agora, e já tenho áreas em que, por exemplo, o confinamento, isto é, a engorda dos novilhos, é feita totalmente por angolanos. A pecuária é toda... Não tenho expatriados na pecuária. Vou ter agora um veterinário que vou trazer do Brasil. Já tive outros veterinários que passaram por cá, mas nós temos 16 mil cabeças de gado bovino e é tudo angolanos. Nós temos 18 mil cabeças de porcos, isto é, temos na suinicultura, só na Kibala, 18 mil animais, temos um expatriado à frente dessas áreas. Depois todas as áreas, uma parte das áreas, incluindo a inseminação, é feita por angolanos. E são áreas já com muita importância na suinicultura, ou seja, o fazer a inseminação, o ver quando é que os barrascos têm que fornecer o sêmen e tirar o sêmen aos barrascos para fazer a inseminação, já é algo que é muito importante para a nossa atividade, porque nós precisamos que haja prenhezes e a verdade é que uma porca dá 24, 25 crias por ano, enquanto que um bovino dá uma cria se der, porque a maior parte das vezes a média é as vacas, só 80% é que parem, as outras têm que ir para o abate porque por qualquer razão não conseguem emprenhar, não é? Enquanto que, como digo, nos porcos ou nos frangos, são atividades que têm que se investir muito em Angola, porque é a carne mais barata, é a carne mais fácil de fazer, de produzir, mas para isso tem que se fazer aquilo que nós fizemos no grupo das fazendas Santo António, que é produzir milho e soja para ter ração. Ora, com milho e soja você faz 94 a 95% da composição da ração. O resto são complementos que se introduzem, mas é muito importante haver agricultura com milho e soja para depois produzir os frangos e os porcos. E também, no caso dos bovinos, para fazer o acabamento final com a engorda mais rápida na fase de acabamento em confinamento. Isso também precisa de ração. Tal como o grupo Santo António, existem outros grupos em Angola a fazer investimentos ao nível da agricultura, obviamente cada um em dimensão diferente, mas isso faz-nos perceber que, de facto, em Angola já há produção e há trabalho na agropecuária. Por que ainda continuamos a importar demasiada comida e, portanto, a gastar divisas que serviriam para outros setores? A produção não é suficiente. Não tínhamos ilusões. Precisamos de levar mais pessoas para a agricultura e para a pecuária. Precisamos de investimentos sérios e de apoio. É uma produção insuficiente que ainda reclama de falta de canais de escoamento, ainda, por exemplo, de compra para um projeto que existe, como é o caso da Reserva Estratégica Alimentar. Portanto, o que é que está a passar? O que é que está a correr mal? Eu acho que não há investidores suficientes, mas também houve, de vez em quando, há políticas erradas. Vou-lhe dar um exemplo. Na altura do período eleitoral, decidiu-se que havia uma empresa que tinha o REA que ia comprar o milho aos produtores.
E correu mal porque não pagou atempadamente, não levantou atempadamente, e isso criou alguns constrangimentos, e foi por isso que essa empresa acabou por deixar de ter o REIA e passou para o controle do Estado novamente. Mas, para além disso, também se tomaram medidas que, eu vou-lhe dar um exemplo, toda a gente sabe, os ministros sabem, toda a gente sabe, porque é público. A produção de porco, nós entregámos ao matador 700 porcos por semana. E houve um período de 7, 8 meses que nós não conseguíamos escoar o porco. Porquê? Porque o câmbio era 670, passou a ser 420. Ou seja, quem tinha dinheiro para importar a 670, importou 420 e importou quase o dobro. Para além disso, decidiram que importavam sem impostos. Ora, nós aqui continuávamos a pagar o IVA e o porco importado foi importado sem impostos. Isso fez com que a nossa produção, que era escoada diariamente, havia muita procura, havia mais procura do que aquilo que nós produzíamos. Durante 7, 8 meses nós estivemos a produzir para pôr no frigorífico. E o porco não convém estar muito no frigorífico, porque senão o que acontece que também perde qualidade. Mas isso foi episódico, foi em período eleitoral, mas eu digo, se eu fosse dirigente, aquilo que eu teria feito era, primeiro, escoava a produção nacional, como foi a orientação do governo e que não foi feito, e depois a seguir, porque a produção nacional, 30, 40 milhões de dólares, toda a produção nacional, 30, 40 milhões de dólares era comprada aos empresários. Importou-se quase 2 bilhões de dólares e a produção nacional ficou nas fazendas, e isso fez com que muita gente, até hoje, ainda não se reabilitou e ainda não recuperou, e ainda está meio falido e não consegue voltar. É lógico que agora estamos a dizer, a produção nacional é tudo, vamos novamente para a produção nacional. Mas os empresários que investiram e que tiveram prejuízo têm dúvidas em voltar. Mas temos que incentivá-los para voltar. Temos que convencer que a nova equipa económica vai ser diferente e está a querer ser diferente, e vamos procurar apoiar os empresários que estão no dia-a-dia a investir o seu dinheiro na produção nacional. Agora tem condições excepcionais para ser autossuficiente em porco, em frango, em carne, em milho, em soja, mas para isso tem que haver políticos. Os políticos têm que ir mais às fazendas, têm que falar mais com os empresários, e todos nós sabemos que todos nós temos interesses. Os interesses às vezes colidem e são diferentes, mas o país tem que estar acima dos nossos interesses. Se nós pensarmos só nos nossos interesses, o país nunca será um país com futuro. Temos que... quem está a governar tem que se preocupar com o coletivo. Os interesses individuais têm que ser postos um bocadinho de lado e tem que se apoiar as empresas que estão de forma séria no mercado. Eu posso lhe dizer que muitas vezes pensei em desistir. Às vezes acordo ao meio da noite e digo, não vou investir mais, vou parar. Mas depois vejo, mas nós estamos em Angola há tantos anos, a gente gosta de Angola, as pessoas em Angola têm humildade e têm o carinho por quem investe. Nós só na Kibala temos 600 trabalhadores. Na Huila e Cunene temos mais cerca de 100 trabalhadores. Em Camabatela temos mais 70 ou 80 trabalhadores. Em Sanza Pombo compramos a fazenda ao Estado há 6 ou 7 meses, mas já temos lá 30 ou 40 trabalhadores. Ora, tudo isto é que contribui para o desenvolvimento do país. Nós temos o maior projeto de arroz em Angola, que é o arroz em Camacupa. Ainda teve lá há dias o Sr. Ministro da Coordenação Económica e o Sr. Ministro da Liberdade, da Defesa, e também o Ministro da Agricultura, e viram o que está a ser feito. Ou seja, nós temos produção, mas eu tinha lá 2.800 toneladas, tinha vendido aí uma empresa, e o preço que estava fixado era o preço FOB Lubito, que era para eu, pelo menos, ter o preço do mercado internacional. Não queria mais que o mercado internacional, mas ter pelo menos o preço da importação. No momento do pagamento, a empresa que me tinha comprado 2.800 toneladas de arroz quis pagar menos 45 dólares por tonelada. Isto era mais cerca de $500 mil que eles não queriam pagar. Não entreguei o arroz, mas logicamente não entreguei o arroz, e estou com o problema de agora estou a vender o arroz, mas para descascar tenho essa dificuldade quando a gente tinha um negócio feito. Ou seja, temos todos que ser sérios. Ou seja, não vale a pena a gente andar aqui a pensar que passamos a perna a este e passamos a perna àquele porque ele está com dificuldades e por isso é fácil. Não, o Estado
tem que ser o ponto de equilíbrio. O Sr. Ministro da Coordenação Económica, que é uma pessoa que conhece bem o país, foi governador do Banco Nacional de Angola, o Sr. Ministro da Indústria, que também foi vice-governador do Banco Central, e são pessoas que eu prezo. Eu acho que tem que reunir mais com os empresários, discutir mais com eles e procurar que, de forma séria, ninguém quer enriquecer a correr. Ou seja, eu não estou a enriquecer na agricultura. Eu sinto-me feliz de ir às minhas fazendas e ter lá uma fazenda ao nível do Brasil ou da Argentina ou dos Estados Unidos. Já não estou a dizer de Portugal, ou seja, quem quiser visitar, as fazendas estão lá para ser visitadas. E que me digam a mim, na cara, o que é que vê melhor no Brasil ou na Argentina. Qual é que é o custo de ser um produtor em Angola com uma série de dificuldades? Acabou por mencionar esta, que acaba por ser também política e de índole económica, mas existem outras do ponto de vista infraestrutural. Por exemplo, sabemos que só em 2023 é que a eletricidade chegou à sua fazenda e, portanto, significa que antes disso tinha fontes alternativas. A eletricidade na Kibala chegou em 2023, mas só dentro da fazenda eu tive que investir 650 milhões de kwanzas, que na altura eram quase $1,5 milhão, mas mesmo assim o Estado fez o seu papel e trouxe eletricidade à entrada da fazenda, que eu acho que é muito meritório que o Estado tenha feito isso. Por exemplo, em Camabatela, nós levamos eletricidade 20 km e só para levar a eletricidade 20 km desde Camabatela até à fazenda, pagamos $900 mil, que é a fazenda Capeca, onde vamos fazer o Dia do Criador, no dia 8 de junho, sábado, e que desde já os convido para que estejam presentes, porque o Dia do Criador é um dia em que os pecuaristas se reúnem e que já não é realizado há uns anos por causa de começava o Covid e as pessoas desistiram. Mas eu acho que é importante que pelo menos de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses devia haver quase dias do Criador a nível do país. Devia fazer-se um dia do Criador no Sul, um dia no Norte, um dia no Centro, porque é uma forma das pessoas verem coisas que estão a ser feitas e se sentirem motivados para também investir. Porque o senhor vai a Camabatela, grande parte das fazendas que estão lá ao meu lado, está tudo abandonado. Tudo tem dono, mas está tudo abandonado. Ou seja, nós temos estado a adquirir algumas coisas porque eu acho que ter terra, e os angolanos devem pensar nisso, ter terra é o futuro. Mas para isso temos que ir mantendo a funcionar. E para isso eu acho muito bem que a gente fale na pequena produção, no apoio à pequena produção, o apoio aos camponeses. Acho que isso é um complemento. Mas tem que haver também os grandes empresários. Tem que haver os empresários maiores e depois tem que haver à volta muitas empresas que beneficiam desses empresários maiores. Porque é nesses empresários maiores onde eles vão buscar a sementes, vão buscar os fertilizantes. Dos serviços, como referiu, e quando falava aqui sobre os requisitos para ser um empresário do setor agrícola, portanto, falava aqui dos prestadores de serviço e, portanto, estamos a falar aqui de um ecossistema que acaba por estar ligado ao setor agrícola e desse ecossistema faz parte também a banca. A relação entre a banca e os agricultores parece não ser muito romântica. O que é que tem estado a correr mal? O que está a correr mal é porque a maior parte dos bancos têm financiado os agricultores e os agricultores não têm a experiência suficiente ou não utilizam o dinheiro corretamente e isso o que acontece é que gera crédito mal parado. Ora, se os bancos ficarem com crédito mal parado num setor de atividade, seja ele qual for, depois a seguir têm receio de continuar a financiar esse setor de atividade. Não há dúvida nenhuma que as linhas de crédito que foram instituídas ainda no Ministério da Economia no tempo do Dr. Abraão Gurgel e posteriormente o próprio Banco Nacional de Angola fixou que os bancos, relativamente aos seus ativos, têm que dar crédito à agricultura e à pecuária, taxa de juros bonificada. Uma taxa de 7,5%, com a inflação a 20 e tal, ou a cerca de 20%, é uma taxa ótima para a agricultura e para a pecuária. Agora, as pessoas não podem pensar que vão para a agricultura e para a pecuária e a primeira coisa que compram é um V8. Não, tem é que procurar meter o dinheiro. Mas também sem estradas, precisam de pelo menos alguma coisa que... sim, mas isso, mas a agricultura e a pecuária não permite rentabilidades para você ter um V8 na agricultura e na pecuária. Pode ter, se tiver, como eu tenho, outro tipo de atividades. Ou seja, se eu ganhar na indústria, ou no banco, ou nos serviços, ou no comércio,
e estiver na pecuária também, eu não vejo como nada mal que a pessoa tenha um bom carro, um bom meio rolante, até ter... A gente vai à Namíbia e vê que a maior parte dos fazendeiros tem avioneta. Vai ao Brasil a mesma coisa, vai à África do Sul a mesma coisa. E eu acho bem, porque uma coisa é você ir numa avioneta e demorar 40 minutos, outra coisa é você demorar 5, 6 horas para chegar à sua fazenda. Epá, tudo isso é economia de meios, e economia relativamente aos empresários, aos gestores, é uma forma de eles poderem pensar mais nas coisas e poderem gerir melhor. Eu não acho mal isso. Agora, temos que ter consciência que a banca apoia projetos credíveis. Não há empresário nenhum que eu conheça que seja empresário a sério, seja credível, que possa dizer que a banca não o apoiou. Pode haver um banco que não apoia, mas ele vai ao banco ao lado e o banco ao lado apoia. Não tem problema nenhum. Quem nos dera a nós que houvesse empresários que tenham ideias e sejam gestores o suficiente para que criem mais-valia no projeto para fazer face ao serviço da dívida, isto é, fazer face a pagar as prestações ao banco conforme o combinado. O Grupo Santo António vive de dívidas também. Nós temos dívidas também, logicamente, gerimos as dívidas. Vou-lhe dar um exemplo. Eu, desde 2017, a participação no BIC, 17,5% é de uma empresa holandesa. Foi quando comprámos a participação do Sr. Américo Amorim. Epá, eu desde 2017 que não expatrio dividendos. Ou seja, eu ouço muita gente dizer está tudo em ordem, está tudo... Eu tenho 80 milhões de dólares para expatriar. Está na agricultura. Ou seja, esses 80 milhões de dólares estão nas empresas agrícolas. Não tenho algum no banco, em depósitos a prazo, mas... E procuramos também, de acordo com as linhas de crédito que existem, pontualmente também íamos ao crédito. Nós fomos as primeiras linhas de crédito que houve do Ministério da Economia, nós utilizamos. Normalmente, sem problema. Felizmente, grande parte desse crédito está pago. Agora já há outro, porque nós ainda não paramos de investir. Continuamos a investir. Ou seja, nós estamos a crescer nos bovinos, estamos a crescer nos frangos, nos porcos. Quando forem a Camabatela vão ver que já estão lá 9 pavilhões prontos para entrar porcos. Só não entraram porque no período eleitoral baixaram tanto a carne do porco que nós tivemos receio de meter as porcas. Não metemos, vamos meter agora no final do mês de fevereiro. As primeiras porcas que vão entrar em Camabatela já deviam ter entrado há ano e meio. Só não entraram há ano e meio porque politicamente a decisão que tomaram está errada. Ou seja, em vez de apoiar a produção nacional, na altura não apoiaram, autorizaram a importação sem impostos. Ora, mas todos nós temos que ter consciência que é possível investir em Angola. Tem que se criar regras que apoiem os agricultores, que apoiem muito também o setor mais pequeno da agricultura, as mini propriedades. Sim. Mas a ajuda familiar temos que ter consciência que temos que criar condições para que o agricultor tenha um rendimento suficiente para pôr o seu filho a estudar na cidade mais próxima. Porque senão não estamos a fazer o nosso papel. Sendo que o pequeno agricultor faz parte deste ecossistema e que inclusive alimenta e beneficia. O senhor vai a Santo António e vê do lado do Rio Pombuíge a quantidade de lavras que lá estão. Se o marido trabalha comigo, a mulher normalmente pode trabalhar ou não, mas se não trabalhar, ela própria está a fazer a sua agricultura. Isso é agricultura familiar e que também estão a beneficiar da Santo António ou de outros Santo Antónios que existam ao longo do país. Porque as pessoas estão a aprender a fazer. As pessoas veem que, afinal, eu em vez de tirar uma tonelada para que está, posso tirar 2 se eu meter este adubo. Eu posso fazer... A diferença é, no milho, o normal numa fazenda é tirar 10 toneladas por hectare depois de seco. Isto é, antes de ser seco, 11 toneladas e meia, 12 toneladas. 10 toneladas, o agricultor familiar não consegue tirar mais de 1 tonelada, meia tonelada, 800 quilos por hectare, porque assim é muito pouco, mas é subsistência, já dá para viver, pelo menos as pessoas não morrem de fome, e é preferível isso do que não fazer nada. Agora, a diferença para os grandes produtores, para as fazendas brasileiras ou argentinas ou dos Estados Unidos que fazem exportação, é que elas têm rentabilidade porque têm produção. Eu não vou esconder que muitas vezes as minhas produções não são suficientes para pagar os custos. Basta que você não utilize os pivôs. Nós temos quase 50 pivôs. Sim, 47. Temos quase 50 pivôs. Não, com a Camabatela temos mais. Temos quase 60 pivôs com a Camabatela. Okay. Mas se você não conseguir produzir, no mínimo,
8 toneladas por hectare, você pode estar a perder dinheiro. Nós costumamos dizer que menos de 7 toneladas por hectare, eu, em vez de ganhar dinheiro, perdi dinheiro. Porque é o seguinte, eu ano passado fiz, por exemplo, na Kibala, 700 toneladas de produção em soja. E tentamos fazer no sequeiro, isto é, esperando pela chuva. A chuva não veio na altura certa. E a produção, em vez de ser 3 toneladas e meia por hectare, não chegou a 1 tonelada por hectare. Logicamente tivemos prejuízo. Este ano já não fizemos no sequeiro na Kibala. Fizemos cerca de 100 toneladas com milho e soja, mas só em soja nós, o ano passado, tínhamos feito 700. E isto tem que ser... Este ano, por exemplo, podíamos ter semeado. Porquê? Porque a chuva veio regular. Ou seja, quem trabalha à espera da chuva pode ter sorte, pode ter azar. O Brasil hoje está aflito com a soja porque 4 ou 5 estados do Brasil não tiveram chuva suficiente na produção de soja. Isto ainda assim, investir na agricultura dá lucro. Dá se a gente pensar... E de lucros? Quando o dinheiro... Nós, como estamos sempre a investir mais, a gente às vezes conta que o investimento também é do resultado do ano, mas não é. O que temos que ter em conta é que nós não ganhamos dinheiro na agricultura, mas ganhamos dinheiro na valorização da terra e na valorização das fazendas. Qualquer das fazendas, e no Brasil foi igual nas últimas 2 décadas, qualquer das fazendas, se o país passar a ter uma atividade económica normal e tiver a apetência, como eu espero que venha a ter, agora falam muito nos americanos, mas eu ficaria mais feliz que fossem os brasileiros ou os argentinos, porque a gente tem aqui mais, que fala melhor a nossa língua que os americanos. Mas os americanos são bem-vindos. Os Estados Unidos são um país produtor com eficiência. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que seja eficiente e que possa bater o pé ao governo. É diferente se for um americano falar com qualquer ministro em Angola, ou mesmo que o Sr. Presidente da República, ou ser o Fernando Teles, que é luso-angolano, é diferente. Por isso, são bem-vindos. O importante é que venham investir e que venham com vontade de criar riqueza, porque Angola tem condições excepcionais para fazer produção agrícola aqui nesta área da África. Mas também não podemos pensar que Angola tem muita importância, mas eu vou-vos dar só um exemplo para vocês perceberem. Angola, nós chegamos ao Brasil e o estado da Bahia mais o estado de Tocantins são maiores que Angola. Ainda sobram mais 10 ou 15 estados. Porque assim, nós somos um país grande, mas não somos um país assim tão grande. Nós temos importância, mas não temos também tanta importância assim. Ou seja, comparativamente com Portugal, nós somos 14 vezes maiores, mas comparativamente com o Brasil deve ser 7 ou 8 vezes maior que Angola. Percebe? É isto que nós temos que ter consciência. Mas Angola tem um papel de relevo no futuro e hoje na África subsaariana e no mundo. E por isso temos que continuar com a produção e temos que criar condições para que o país e a população viva melhor e só viverão melhor se nós conseguirmos produzir a preços mais baixos, se produzirmos mais e se produzirmos com rentabilidade para os agricultores e também para que a população possa pagar menos por aquilo que consome. Antes de entrarmos nas perguntas finais, falar um pouquinho aqui sobre os últimos 25 anos e traçar, acontecimentos relevantes para si e eventualmente para os negócios que tem estado a fazer, o investimento que tem estado a fazer. Enquanto membro da Associação de Criadores de Gados, gostava de ouvir algo de si. Gados do Chad, o que é que se passou? Eu acho que o gado do Chad já não tem importância, ou seja, foi um erro que foi feito porque quando se trouxe o gado devíamos ter visto se ele tinha doenças ou não. Mas a intenção foi boa, era para pagar dívida, porque é o seguinte, em vez de não receber nada, recebemos o gado do Chad. Eu posso dizer que eu meti 600 cabeças em Camabatela e tenho lá quase 300, quer dizer que morreu cerca de metade, mas hoje também já tem crias, muitas das vacas já têm crias. Tivemos que ter a preocupação de manter o gado em quarentena, em parques diferentes do gado que nós temos cá em Angola, porque o gado trouxe doença e o pior que pode acontecer é nós metermos doença nas explorações.
E isso é que é o mais grave, e em alguns sítios isso aconteceu. Mas isso é episódico. Isso é episódico. O gado do Chade, se tiver que vir mais gado do Chade, eu pessoalmente não o quero, mas se alguém o trouxer, aquilo que tem que fazer é primeiro irem lá os veterinários, colher sangue, fazer análise. É aquilo que se faz em todo lado. Se eu para trazer gado do Brasil, primeiro eles fazem uma amostra de sangue e veem se o gado está doente. O Chade devia ter sido feito a mesma coisa, não fizeram, pá, o que é que eu hei de fazer? Não sei como, mas isso é um pormenor que não tem muita importância se tivermos em atenção a produção de gado em Angola. É lógico que temos que ter consciência que as pessoas dizem, ainda vi esta semana de um colega seu jornalista que mostrou a produção de gado em Angola na década de 60. Nós tínhamos um efetivo muito grande, ou seja, hoje não temos esse efetivo, ou seja, quando as pessoas falam, eu fui presidente da Assembleia Geral da Cooperativa dos Criadores de Gado 18 anos no sul de Angola, eu conheço os criadores todos, quem tem mais de 1000 cabeças de gado, em Angola não há 20 produtores com mais de 1000 cabeças de gado, e com mais de 5000 se calhar são 3 ou 4, porque assim não vale a pena falarmos em 4 milhões de cabeças de gado e tal. Isso é tudo mentira. Ou seja, aquilo que a gente tem em Angola, se tivermos 300 ou 400 mil cabeças, temos que nos dar por muito felizes. Agora, precisamos das tais 3, 4 milhões. Mas para isso temos que produzir, temos que importar ainda nesta fase, sobretudo da Namíbia, que os preços os preços da importação de gado da Namíbia é 1/3 do Brasil. Porque o Brasil é o fator condicionante, o gado lá até é barato, mas o fator condicionante é o transporte. O transporte não é só o transporte, é a quarentena, é os medicamentos, é o transporte das fazendas para o porto no Brasil, é o transporte daqui, do porto para as fazendas. Qualquer cabeça de gado vinda do Brasil fica a $1.500. E nós estamos a comprar na Namíbia nemas prontas a ser cobertas a $600. Porque é o caminho, está aqui ao lado. Em dois dias o gado aparece nas nossas fazendas. Agora, depois temos que ter veterinários, dar-lhe os medicamentos adequados, as vacinas atempadamente e não deixar o gado morrer. Porque o pior que pode acontecer é as vacinas, por exemplo, têm que estar num lugar conservado. Não podem estar, as vacinas não podem ser importadas por uma delegação da agricultura que depois não tem gerador, e que quando a luz elétrica vai no início da noite, só ligam novamente, só no dia seguinte é que vão ter eletricidade. Porque, entretanto, durante a noite as vacinas apodreceram, deixaram de ter valor. É um problema que nós temos em Angola, mas isto é um problema que todos nós sabemos que existe. Por exemplo, eu já não quero vacinas importadas pela agricultura. Mesmo assim, há uma vacina que ainda continua a ser importada pela agricultura. Ainda agora, da peripneumonia, só as pessoas ligadas à agricultura é que importam essa vacina, que é uma vacina que é uma doença que existe em Angola e existe em poucos países do mundo. Mas eu estou sempre com medo que o local onde a vacina esteve o gerador durante a noite não tenha sido ligado, porque se não tivesse sido ligado é um desastre. Porque eu vou-lhe dar uma vacina convencido que estou a vacinar o meu gado e afinal vacinei com algo que está estragado. E depois no dia seguinte os gados começam a morrer. Eu aqui há uns anos atrás morreram-me 300 cabeças de carbúnculo na minha fazenda e eu tinha comprado a vacina no serviço de veterinária do Kwanza Sul e eles próprios é que tinham ido lá vacinar e para mim aquilo não podia ser carbúnculo, porque ela tinha sido vacinada contra o carbúnculo. Mas depois chegámos à conclusão que afinal mandámos vir as vacinas de carbúnculo, nem foi da Namíbia, foi do país ao lado, do Botsuana, e o gado deixou de morrer. Quer dizer que a vacina que a gente deu estava fora de prazo ou estava estragada, sabe? E é isto que acontece muito em Angola. Por exemplo, nós vimos em Angola tem feito algum esforço, mas é um esforço que às vezes é mal feito. Eu vi em frente à minha fazenda, na Kibala, do lado do Rio Longa, do lado do Calulo, estava lá um produtor que tinha 5.500 Nelores importados do Brasil. Morreu, se não morreu 90%, morreu para aí 95%, morreu o gado todo. Porquê? Morreu com dermatofilose. Dermatofilose é uma espécie de sarna e é algo que é tratável. Só que você tem que os levar ao banho, ou tem o banho do tempo colonial em que eles saltam para uma piscina e depois vão a nadar até a outra ponta, ou então tem um chuveiro que de 15 em 15 dias tem que levar o gado ao chuveiro para que a dermatofilose não entre. Porque, sobretudo, o capim nativo, o jaraguá, quando cresce muito, corta a pele do animal e é por ali que entram as bactérias e entra a dermatofilose. Mas é tratável, mas tem que ser tratado. Porque se não for tratado, o que acontece é que o gado continua todo a morrer. E estou-lhe a dar um exemplo. E frente a mim, 5.500 cabeças que estavam lá, se sobraram 400 ou 500 que o empresário acabou por trazer para o cachito, foi muito.
É estes problemas que nós ainda temos em Angola e que não ajudam a que a gente cresça. O que é que se fez bem? Disse que tem estado a fazer algum esforço, mas tem estado a fazer mal. O que é que tem estado o que é que tem estado a fazer bem, por exemplo, ao nível da banca, em que atua e, portanto, é pioneiro, podemos chamar assim, ao nível da agricultura, que é uma área que domina também, mas depois ao nível do empresariado, de uma forma geral, porque... Angola, nos últimos 25 anos, é inegável que cresceu, uma parte dos setores de atividade cresceram, o país cresceu muito. Eu acho que quem esteve a dirigir o país fez um grande esforço. Basta ver a cidade de Luanda, ou seja, eu quando regressei em 1993, eu vinha normalmente ao fim de semana dar uma voltinha, havia aqui uma feira de artesanato aqui na saída da cidade, e isto era tudo campos. Hoje está tudo cheio de empresas e está tudo cheio de pessoas a viver e que já vivem em melhores condições do que se vivia na altura. Eu dou um exemplo. Quando eu cheguei a Angola em 1993, havia manteiga, às vezes, na Angochip, que era uma empresa que estava destinada aos estrangeiros. E do resto das pessoas viviam da margarina, porque o país tinha dificuldades. Hoje, inegavelmente, já não se lembra disso, mas hoje estamos muito melhor. Restaurantes praticamente não havia. Hoje temos milhares de restaurantes em Luanda e podemos comer em qualquer lado. Agora, cada um de nós viu que evoluiu de forma positiva e quando começa a regredir em algum ponto, todos nós criticamos. É normal. Quem já viveu bem não quer viver mal. Há 30 anos ou há 20 anos, a situação do país era muito pior que é hoje. Hoje está 100 vezes melhor, na minha opinião. Mas a verdade é que há 5 anos atrás, se calhar a gente estava a viver melhor que está a viver hoje. Mas também nós tivemos aqui alguns problemas. Por um lado tivemos o problema de o petróleo ter baixado, os políticos também, as equipas mudaram. Eu acho que o país também precisa de uma questão de confiança. Nós precisamos, os empresários têm que ter confiança. E os empresários não podem estar com medo de investir. O dinheiro pode ter tido proveniências mais normais ou mais anormais, mas temos que ter consciência que Angola, até 1992, a economia era uma economia essencialmente estatizada. Era uma economia em que vivia de funcionários do Estado. Portanto, somos uma democracia muito jovem e temos que procurar fazer com que as pessoas que têm capacidade económica para investir sejam incentivadas a investir. Não pode haver medo de investir. Diz-se que os gestores exímios revelam-se em períodos de dificuldade. Nós tivemos uma dificuldade durante vários anos, que foi a guerra. Entretanto, depois de Angola ter alcançado a paz, houve um período também de crise económica internacional, que teve efeitos em Angola, e depois tivemos a Covid-19. Faz sentido nós continuarmos a dizer, ok, houve guerra, está bem, e já ultrapassamos, depois houve crise e depois houve Covid-19. Faz sentido nós continuarmos a apontar essas dificuldades ou é possível fazer um pouquinho mais, apesar das dificuldades que nós tivemos? Eu pessoalmente acho que Angola está num ponto-chave e precisa de que os empresários atirem para trás as questões que os dividem, porque a maior parte das divisões em Angola nem sequer são divisões entre os políticos. Os políticos, mais ou menos, eu conheço muito político, são meus clientes no banco e muitos deles também visitam as minhas atividades agrícolas. Aquilo que vejo é que às vezes estamos virados, não estamos todos sintonizados. Isto é uma questão de patriotismo. Ou seja, temos que ter consciência que para que o país evolua e ande para a frente, temos que criar condições aos empresários e a quem tem dinheiro. E se estivermos sempre a ver a origem do dinheiro, não vamos a lado nenhum. Porque a situação em Angola é uma situação igual ao Brasil, ou igual à Argentina, ou igual a outro país qualquer. Ou seja, o que quer dizer com a origem do dinheiro? A origem do dinheiro, você sabe que se as pessoas não foram empresários, se foram funcionários públicos e têm dinheiro nos bancos, é porque a origem, algum desse dinheiro pode ter tido origem em comissões, disto ou daquilo. Mas se nós andarmos todos atrás uns dos outros, a gente vê que
ao longo dos anos, o governo ajudou muita gente. E era o próprio governo que se preocupava em ajudar as pessoas e fechava os olhos a coisas que noutros países se calhar estão mais em foco, as pessoas estão mais preocupadas com a origem do dinheiro. Nós neste momento em Angola não podemos ter o prurido de estar tão preocupado com a origem do dinheiro. E eu estou à vontade porque a origem do meu dinheiro eu posso mostrar, são os balanços do banco. O balanço do banco dá lucro, eu tenho dinheiro. Mas há outras pessoas que têm dificuldade em justificar. Quem tem dificuldade em justificar o que fez foi parou com o investimento. Quando parou com o investimento não há criação de emprego. Isto é bom para o país? Eu acho que não. Então temos que pôr uma pedra no sapato, ver as situações que houve mais graves, analisá-las e se calhar o combate à corrupção tem que ser feito, mas não podemos pensar. Eu vejo o combate à corrupção está a ser feito, é verdade. É verdade. Mas também é verdade que todos os dias nós vemos situações de corrupção. E não é só em Angola. A gente vai ao Brasil, é a mesma coisa, vai a Portugal, é a mesma coisa. Por isso, o que temos que fazer é criar condições para que isso diminua. E penalizar aqueles que estão a abusar nessas situações. Agora, temos que ter um momento zero. E o momento zero é criar confiança para que as pessoas que ainda têm algum dinheiro e são empreendedoras façam criação de postos de trabalho e invistam, porque senão o que vai acontecer é que cada vez vamos estar pior. Diz que quando se reformar não vai parar e, portanto, apesar da sua idade, já deve estar formalmente reformado, mas continua a exercer atividades. Eu ainda sou bancário, eu sou assessor do Presidente da Comissão Executiva, como sabe sou acionista de referência do banco, eu lidero um grupo que tem 57,5% do banco. Não vou dizer que todos eles concordam com tudo aquilo que eu digo, mas a verdade é que nas Assembleias Gerais, até agora, têm votado de acordo com aquilo que é o meu parecer e, logicamente, discutimos isso antes e tal. Temos sido, às vezes, muito atacados porque tínhamos uma parceira que está a ser atacada, mas a verdade é que o banco sempre foi autónomo e continua a ser autónomo. O Banco BIC é um banco que 57,5% do seu capital é de pessoas que toda a gente conhece. E são pessoas que não andaram a roubar, todos são empresários. É tudo gente que cresceu ou na banca, ou cresceu nas empresas, o Pinheiro da Martal, o Cortês da Soc Lima, o ex-governador do Banco Nacional de Angola e gerente até há pouco tempo do Banco Sol. Epá, são nossos acionistas. Eu próprio estou na banca, como disse, há 58 anos. Não ganhei só dinheiro em Angola também. Eu, quando vim para Angola, já era diretor bancário em Portugal. Já tinha casa no Algarve, tinha casa em Lisboa, tinha barco, fazia férias pelo mundo todos os anos. Não vou dizer que em Angola não ganhei dinheiro. Ganhei com certeza, mas também criei muitos postos de trabalho. Eu fico muito feliz olhar para a banca angolana e ver 5 presidentes do banco, 5 presidentes da banca angolana atual, que começaram comigo aos 19 anos, 20 anos. O homem que está, por exemplo, no Banco de Fomento, o Luís Gonçalves, recrutei-o aos 18 anos em Benguela, foi o meu primeiro gerente no UAMBO, não tinha ninguém para levar para o UAMBO, levei para o UAMBO como gerente, trouxe-o para Luanda como diretor e hoje é o Presidente da Comissão Executiva. O Presidente do Assis, PCA do Atlântico, começou a trabalhar comigo aos 20 ou 21 anos, o Diretor Nacional da Contabilidade Pública, hoje em Angola, foi meu diretor, todos começaram ou como técnicos ou como executivos a trabalhar comigo. E tiveram carreira dentro do banco. Quando eu saí do Banco de Fomento, o Catarino, que hoje está, por exemplo, na Contabilidade Pública, que é diretor nacional da Contabilidade Pública, era o meu diretor da área da DAE, da auditoria interna. Epá, o presidente do BDA, o Quintas, foi meu funcionário, começou comigo aos 20 anos. Ou seja, nós temos que fazer escola, temos que ser sérios, temos que ter uma cultura de trabalho. O Conselho de Crédito no Banco BIC, a maior parte das pessoas não sabem, mas o Conselho de Crédito do Banco BIC é às terças e às quintas-feiras, sabe a que horas? 7h30 da manhã. A que horas é que entram os funcionários? 8 horas da manhã. No BFA era igual. Conselho de Crédito, 7h30 da manhã. Porquê? O objetivo é, às 7h30 da manhã está toda a Comissão Executiva, estão os diretores centrais, está a equipa toda, está fresquinha, toda a gente acabou de acordar, está toda ainda ali, sem problemas nenhuns de memória, de inteligência, está tudo ali ativo. A seguir, 8h30, 9 horas, nós estamos a atender os clientes. É assim que se cresce.
Foi essa a escola no BFA, foi essa a escola aqui no Banco BIC. E hoje, o meu filho, o Hugo Teles, é o presidente da Comissão Executiva, e o resto da equipa é tudo equipa formada por nós, pessoas que começaram com 20 anos como executivos, cresceram connosco. O que sonhava quando tinha 25 anos? Eu, quando tinha 25 anos, tinha acabado, eu fui de Angola aos 22 anos, depois de sair da tropa, e logo a seguir, arranjei emprego como contabilista numa fábrica. Ao fim de algum tempo já era contabilista em 2 fábricas, mas a minha mulher também era bancária cá em Angola, foi colocada no Banco de Fomento, ela era aqui do Banco de Fomento, e eu, estávamos a viver um no Porto, outro em Lisboa, não dava, acabei por vir, aceitei um emprego quase a metade do salário para vir trabalhar para Lisboa, para a banca. Fui reintegrado na banca em Lisboa, tive ano e meio fora da banca como contabilista em 2 fábricas. E aquilo que procurei foi sempre fazer o melhor possível e o máximo possível. Eu era bancário, era técnico bancário e fui diretor bancário e cheguei a fazer 12 escritas, 12 empresas que eu é que fazia a escrita, eu e a minha mulher. E qual era o sonho? O sonho é crescer, é ter uma vida melhor, é contribuir para que outros tenham vida melhor. Eu hoje, se calhar com aquilo que eu tenho, não precisava trabalhar. A minha mulher acusa-me muito de que está sempre a querer fazer mais coisas, isto não pode ser, isto não é. Mas eu acho que parar é morrer e o meu sonho era ver uma Angola próspera, ver uma Angola com os angolanos a viver muito melhor, muita gente licenciada, muita gente empresários, muita gente na agricultura a ganhar dinheiro. É isso que eu quero que aconteça, porque não é por mim só. Eu, por mim, para comer e para beber, uma noite já só como uma sopa. Porque eu sinto, não é por causa disso que o que me motiva é fazer coisas. Todos os dias eu estou a ver que é possível ajudar o país a crescer. E todos os dias eu ajudo o país a crescer. Porque eu vejo coisas abandonadas ao lado das minhas fazendas, as pessoas vêm pedir para comprar. Eu muitas vezes não precisava de comprar e não devia comprar. Mas eu dizia, mais vale a gente ir crescer para fazer mais coisas, para ensinar outras pessoas a fazer, sem problemas. É isto que tem que ser feito. Ou seja, o Estado privatizou ativos, nós fomos aos leilões e comprámos 4 ativos do Estado. Comprámos os 2 matadouros, comprámos uma fábrica de quadros elétricos e de transformadores, que ainda não está a funcionar, estamos a negociar com um parceiro para vir trabalhar connosco. Temos que ajudar o país a crescer. Agora, temos que ter consciência que hoje é um momento em que grande parte dos angolanos estão a fingir de mortos. Ou seja, quando digo fingir de mortos, já não estão a investir, estão parados. Isto não é bom para o país. Temos que incentivar a que as pessoas venham a investir e que o país cresça com base nesse crescimento. Dr. Fernando Teles, muito obrigado pelo seu tempo. Estão as conversas AM. Meu convidado tem mais de 50 anos no setor da banca, entretanto também navega, investe bastante na agricultura. Como temos dito, o tempo esgota-se, mas as conversas não se esgotam e nós esperamos poder reencontrá-lo, eventualmente numa das suas propriedades e podermos explorar um pouquinho da sua história num outro ambiente que não seja esse escritório onde estamos hoje. Obrigado e até a próxima oportunidade. Da minha parte, estou disponível para façam visitas às unidades pecuárias e agrícolas. Posso-vos dizer que o feriado de 4 dias tive 2 dias na Willa Cunene e 2 dias na Kibala, por isso é porque também não estamos parados. Muito obrigado. Nada. Obrigado.